Olá, estamos iniciando mais um programa Conversando com o João e Arlete Berbel, programa produzido aqui no Complexo do IMA, o Instituto de Medicina do Além, localizado em Franca, no interior do estado de São Paulo. O programa de hoje ele segue a linha dos últimos dois programas, onde há comentários de João e Arlete Berbel sobre o prejuízo que foi provocado através de um incêndio criminoso perpetrado por pessoas ainda não identificadas pelas autoridades policiais, mas tanto João quanto Arlete Berbel manifestam o perdão a essa pessoa que cometeu esse ato criminoso, e o que é fundamental nesse momento é realmente que a gente possa reerguer, ressurgir a partir das cinzas, como nos ensinou Fênix. Então é importante, e esse programa, tanto João quanto Arlete Berbel falam do Farol da editora Farol das Três Colinas, o próprio nome Farol das Três Colinas, esse farol que tem iluminado a milhões de pessoas. Vale lembrar que são mais de 2 milhões de exemplares que já foram vendidos. Perdemos nesse incêndio criminoso 150 mil exemplares, prejuízo superior a R$1 milhão, que precisa ser recuperado através de colaborações. E essas colaborações são de uma maneira muito simples, elas podem ser feitas. Se você é da região de Franca, você pode nos encaminhar notas fiscais paulistas, sem CNPJ, sem CPF, emitidas nos últimos 30 dias. E essas notas fiscais podem ser entregues na nossa secretaria, a Rua Tarsila do Amaral, 550. Se você reside fora da região de Franca, você pode reunir suas notas fiscais paulistas e encaminhá-las através dos Correios para o IMA, Instituto de Medicina do Além, Rua Tarsila do Amaral 550, e o nosso CEP é o 14.409.422, Franca, Estado de São Paulo. Você pode também nos ajudar fazendo um depósito através do nosso Pix, diretoria@espiritismodoutoralonso.com.br. Qualquer quantia vai servir para que nós possamos reimprimir, começar o processo de reimpressão dessas obras que foram destruídas aí nesse incêndio criminoso. E você pode também nos ajudar associando-se ao Clube do Livro, mesmo sabendo que a entrega pode demorar um pouquinho, vai ser um pouco mais tardia, mas esse valor que você vai nos ajudar associando-se ao Clube do Livro através do WhatsApp 16 992 87 6651, vai nos ajudar sobremaneira para que nós possamos retomar nossas atividades que foram tão prejudicadas com esse ato criminoso. Vamos então ao depoimento do casal João e Arlete Berbel. Na sequência, o nosso editor José Silvano Ferrante Larker comenta sobre o livro A Travessia. E dessa forma a gente agradece muito a sua audiência, agradece muito toda essa rede de solidariedade que foi formada aqui para nos ajudar, e nós voltamos no próximo semana novamente conversando com João e Arlete Berbel. Até lá, muito obrigado, fiquem todos com Deus. A todos do Minuto do Livro, meu abraço apertado, mas muito apertado mesmo, e eu vou ter que falar hoje do livro, porque essa é a minha missão por enquanto, e eu vou cumprir ela até quando der. Hoje nós iremos fazer um resumo de um livro que chama Travessia. Essa travessia pode ser no pórtico da vida, ou também pode ser travessia de balsa, que é o caso desses três irmãos que moravam ali nas barrancas do rio Araguaia, naqueles tempos ainda em que tinha muita dificuldade o transporte e que os boiadeiros usavam as estradas do Pantanal para atravessar esses rios. E esses três irmãos estavam ali sempre à disposição. Era uma família de um casal que tinha 3 filhas e 3 homens, mas a mãe ali que morava ali naquele beirada de rio, ela disse que precisava mudar para a cidade grande, porque as suas filhas não podiam morar ali, ela tinha que ter estudo, e foi isso que aconteceu.
ela mudou para a cidade grande e deixando o marido e seus 3 filhos ali. Porque, afinal de contas, ele sabia que ele tinha essa missão. A missão dele era ali, na beira daquele rio, ajudando as criaturas que atravessavam por ali. Mas, com o tempo passa, ele veio a falecer e seus filhos continuaram na sua missão, sendo que o mais velho veio aflorar uma mediunidade nele, em que ele, na hora, ficava muito assustado, mas depois ele compreendeu a sua missão e ajudava aquelas criaturas que desencarnavam para aqueles sertão afora ali, e esses espíritos ficavam perdidos. Então ele, com um padre ali da Curtela que tinha ali perto, também falecido, eles iam buscar essas criaturas, esses espíritos ali nas matas, e esclarecia eles, e encaminhavam eles até as colunas socorristas. E esse é a missão desses irmãos ali, né? Principalmente aquele mais velho. Ele tinha essa missão, que era uma missão muito forte. E aí vocês veem que Deus não desampara ninguém. Até naquele sertão, Deus ali manda um representante para ajudar. Esse livro, a narrativa dele, é muito rica e eu tive que resumir em poucas palavras. Então, se vocês quiserem adquirir o livro, é só acessar nosso site www.faroldastrescolinas.com.br e lá vocês encontrarão alguns livros. Agora era 280, mas infelizmente tivemos um incêndio que queimou quase todos os livros e ainda estamos fazendo um levantamento para ver o que sobrou. Um abraço a todos e espero a compreensão de todos e que até a próxima Minuto do Livro. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez estamos eu aqui e a Dona Arlete para falar um pouquinho do Farol das Três Colinas. O farol que veio para iluminar a humanidade, trazendo livros e conhecimentos a todos. Me lembro um dia em que nós fomos chamados pela espiritualidade para escrever o Evangelho dos Anjos, uma nova luz para a humanidade, um novo testamento para o mundo, mostrando a real e verdadeira história de Jesus. Este livro, meus irmãos, quando então a gente termina um trabalho aqui atendendo milhares de pessoas, a gente chega na nossa casa à noite para o repouso, em uma prece de gratidão, nos apresenta os irmãos da luz. Na fragilidade, da pobreza da nossa matéria, os meus olhos não conseguem olhar para aquelas luzes, obrigando a eu entrar para uma clarividência. Fechando os olhos e ouvindo daquela luz: João, você foi escolhido para trazer o Evangelho dos Anjos, uma nova luz para a humanidade, um novo testamento para a humanidade. Depois de 3 horas, voltando daquela evidência, daquele transe mediúnico, eu retorno ao meu corpo e mais uma vez me socorro à espiritualidade, chamando o nosso irmão, Dr. Ismael Alonso, e disse: bondoso e amigo Senhor, eu não tenho condição nenhuma, pela pobreza dos meus conhecimentos, de trazer uma obra de uma validade tão grande à humanidade. E ele sorriu e disse: João, há mais de 2000 anos você foi escolhido para trazer essa obra. Pois bem, não querendo aceitar aquela responsabilidade, eu venho para Aquipuíma, para o Instituto de Medicina do Além, onde nós tínhamos um estúdio, onde a gente transmitia às 9 horas da manhã a oração para rádios locais. E naquele momento então, que eu cheguei ali, com a minha cabeça voltada naquelas luzes, naqueles espíritos, eu abro uma Bíblia. Sabia que o Novo Testamento estava no final da Bíblia. Procurei no final da Bíblia, abrindo aquilo ali. Uma frase ressurge dali de dentro do Evangelho de Mateus, dizendo: no final dos tempos, reconhecerão os meus discípulos, quando encontrar eles curando em meu nome.
expulsando os demônios e aos pobres passando o meu evangelho. Eis que naquele momento eu enchi de vontade e de amor no meu coração para poder realizar este trabalho, o evangelho dos anjos. Este mesmo evangelho que foi queimado, este mesmo evangelho que chegou às cinzas pelas mãos de um malfeitor, a qual eu peço do fundo do meu coração que Jesus os perdoe, e que o Pai que está nos céus também os perdoe, porque já está perdoado por nós. Mas eu me lembro, dona Arlete, naquele momento, daquele evangelho onde Jesus estava naquela noite esperando a chegada dos guardas para ser preso. Naquele momento tão forte de emoção, ele unia seu sentimento e rogava aos céus ali a proteção. A oração dele é tão forte que o seu suor transformava em sangue e caía sobre uma pedra. Eis que naquele momento envia do céu, os céus enviam um anjo, na forma de um pequeno passarinho, ali para poder assistir Jesus. E naquele momento, aquele passarinho molhava seus pezinhos naquele sangue, e desenhava naquela pedra a trajetória dolorida de Jesus, no seu verdadeiro evangelho. E naquele momento, aquela avezinha chorava, e Jesus dizia: não choreis por mim, pergaminho, chore por vós mesmo e pelos filhos da terra, porque não entenderão o meu amor perante a eles. Em testemunha a verdade darei a minha vida, para que todos vejam a obra do meu Pai manifestando nos homens. Então, meus irmãos, este é o sentimento de ver este livro queimado e virando cinza. Mas ele vai ressurgir com uma intensidade tão grande, envolvida mais uma vez pelos anjos do céu, sendo um novo testamento para a humanidade. Sim, é isso mesmo, João. O Evangelho dos Anjos, ele não nasceu para morrer e acabar nas cinzas. O Evangelho dos Anjos, ele está aí para você, meu irmão, que está sofrendo, que está aí com problemas de obsessão, com depressão, com problemas de dores, seja lá qual for o problema que você estiver. Eu convido você a estudar o Evangelho dos Anjos. Eu tenho certeza, Jesus vai estar aí, no cantinho aí, junto na sua cama, quando você começar a ler esse Evangelho. Sabe por quê? Ele é a história verdadeira de Jesus Cristo, e também o testemunho dos anjos. E mais ainda, ele foi trazido sobre as mãos de Maria Santíssima. Ela autorizou que o Evangelho do Filho bem-amado fosse trazido novamente para a terra, porque nós estamos precisando, hoje ainda mais, do ensinamento de Jesus. Então eu convido você, leia, estude. O livro tem muitas páginas, mas eu tenho certeza, quando você começar a ler a primeira, você não vai querer mais parar de ler esse livro. Porque a gente, quando começa a falar de Jesus, a gente sente a presença dele numa luz, numa intensidade muito grande, amparando a cada um de nós. Eu deixo aí esse convite para você. Comece hoje mesmo. Leia o Evangelho dos Anjos. Filhos de Deus, que a luz de Jesus ilumine a todos.